Bom dia, meus amores. Driconde aqui. Sejam muito bem-vindas, seja muito bem-vindo. O meio-dia e começando a nossa live semanal. Nessa semana eu estou de volta. Semana passada eu estava doente, eu não pude fazer aqui a live com as cartas da semana. Eu já vou avisar vocês que eu ainda estou com um pouco de tosse, estou um pouco rouca. Então, assim, vou ter que beber muita água, fazer umas pausas aqui de vez em quando, mas bora lá começar a nossa conversa. Durante essa semana que passou, eu trouxe aqui para vocês um tema bem interessante, que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Eu vim falar com vocês sobre como o autocuidado, sobre como a forma como a gente se cuida, como a gente se vê, tem interferência direta nas nossas questões financeiras. Bom, desculpa, mas vai ter que ser assim, tá? Para quem não estava aqui, quem não ficou sabendo, eu estou saindo de uma pneumonia. Precisei ficar internada uns 3 dias, assim, foi um negócio meio doido. Depois eu fui entender, assim, que tem todo um processo energético por trás disso, que depois eu comento aqui com vocês. Bom, toda semana, às segundas-feiras, ao meio-dia eu abro uma live aqui no Instagram. E depois eu também, a partir de hoje, essa live ela vai começar a ir também para o YouTube, depois da gravação. E sempre eu trago uma reflexão que a gente faz sobre, aborda um assunto da semana, e depois eu faço a leitura das cartas do Lenormand, que vão, a energia que vai vibrar durante a semana. Então, oi, boa tarde, tudo bom? Já vai deixando aqui nos comentários da cidade que você está me assistindo. Me diz de onde você está me vendo. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Tudo. Tô bem. Ela está perguntando se eu tô bem, porque eu estava falando que eu tive a pneumonia. Tô bem. Tô com tosse ainda, mas tô bem. Então, assim, bora lá. Eu tinha trazido aqui para vocês semana passada, esse assunto surgiu de uma forma bem interessante, né? Eu estava ainda no processo de recuperação e tive que adiar alguns exames que eu ia fazer. Semana passada eu fui fazer a minha mamografia anual, aquela coisa que nós mulheres precisamos fazer todo ano, a nossa mamografia anual, os nossos exames preventivos. E lá, durante a sala de espera, né, eu estava conversando com vocês aqui nos stories, né, e perguntando, né, a gente tinha começado a falar da questão de caos financeiro, que tem muita gente, eu atendo muitas pessoas que falam para mim assim, são pessoas que têm um bom padrão financeiro, elas são pessoas que têm um salário, ou são empresárias, ou são funcionários públicos de boas carreiras, e que ainda assim elas falam, Adri, eu trabalho tanto e nunca sobra no final do mês, eu estou cheio de consignado, eu estou cheio de empréstimo. E assim, eu sei exatamente o que é estar nesse lugar, porque esse é um lugar em que eu estive quando eu estava no mundo corporativo. Eu vim de um cargo de gestão, tinha um bom salário, a empresa tinha uma política de benefícios robusta, né? Ou seja, atendia muito bem, era muito atraente, e ainda assim parecia que as contas nunca fechavam. Quer dizer, parecia não, as contas nunca fechavam, apesar daquilo ali. E por mais que eu tivesse galgado posições dentro daquela corporação, nunca eu batia, era como se eu batesse num teto e voltasse, batesse naquele teto e voltasse. E aí, nos processos pelos quais eu passei por um processo de adoecimento, que eu já contei aqui para vocês, eu tive burnout, depressão, assim, fui lá no fundo do poço mesmo. E durante esses processos, né, que eu fui resgatando os meus saberes, né, porque eu não comecei hoje aqui na cartomancia, eu não comecei hoje nesse universo. Eu tenho uma história
nesse universo de espiritualidade, de cartomancia, que vem desde a minha infância. Eu acho que eu já contei para vocês que eu comecei a estudar as cartas, o meu primeiro baralho, eu tinha 13 anos de idade, né? Foi muito engraçado, eu já contei essa história aqui para vocês, era um baralho de revista, para vocês verem, mas eu já tinha uma fascinação, uma atração, uma coisa que era lógico, depois eu descobri que isso veio assim de outras existências, né? Então, eu também estava com saudade de fazer live. E aí, gente, então assim, eu tenho uma bagagem, só que durante todo um bom período da minha vida, né, naquele período que a gente estuda, faz faculdade, constrói uma carreira, aí vê o que aquilo, né, no meu caso, eu construí uma carreira, a minha formação original é a fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta, exerci, né? Trabalhei numa área de fisioterapia muito difícil, que eu trabalhava só com pacientes terminais na época. E assim, foi o meu primeiro, eu acho que foi o meu primeiro burnout, foi naquela época, né? Numa época em que nem existia essa palavra. Né? O burnout ele foi ser identificado e popularizado assim, muito depois. Mas eu passei por um esgotamento nessa carreira, aí mudei de carreira, né? Fui para o universo corporativo com uma coisa assim totalmente diferente. Mas paralelo a isso, eu sempre estudei, eu sempre pratiquei com as cartas. Esse universo espiritual e energético sempre teve muito presente desde a minha infância. Né? Muito, uma primeira infância mesmo, eu tive experiências mediúnicas muito jovem, né? Coisa assim de 1, 2 anos de idade, eu já tinha experiências, e que não eram experiências de fantasias infantis, porque eu tinha uma mediunidade, tenho, né, de efeito físico, então eram coisas que aconteciam no universo físico, né? E isso é assunto para outra live. Se vocês quiserem, um dia eu conto essas histórias para vocês. Mas bora lá voltando. Então, assim, apesar de toda a minha intimidade com esse universo, apesar de todo esse conhecimento, aí vem aquele ditado de casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu não colocava isso em prática. Eu lia, eu estudava, mas isso ficava muito num nível racional. Isso não chegava num nível de internalizar aquelas práticas, aqueles ensinamentos. Claro, muita coisa eu fazia, eu praticava e tal, mas eu deixava muito que a vida me atropelasse. Eu abria a mão de mim para ir atender as demandas externas, né? E é aí que entra a questão do autocuidado que eu falei lá atrás com o caos financeiro. Todo esse período que eu vivi, né, galgando posições, esse período em que eu tive de crescimento na carreira, o meu crescimento em termos de autocuidado, ele não acompanhou. Então, conforme eu ia, né, é como se eu estivesse aqui, meu autocuidado e aqui a minha carreira. E conforme a minha carreira ia crescendo, o meu autocuidado ia fazendo isso aqui. E quando eu falo de autocuidado, não é só aquele autocuidado de internet, tá, gente? Aquela coisa assim, autoestima é você fazer as sobrancelhas aí, sair linda, maravilhosa, comprar. Não é só isso, é isso também, se você gosta disso, porque também você não pode entrar nessa onda de a make isso, os cílios assim, a sobrancelha assada, o cabelo daquele jeito, se você não é essa pessoa. Se você não for essa pessoa, se você não está afim, se você... por exemplo, eu não sou uma pessoa que eu gosto de ficar me maquiando todo dia. Eu não tenho a menor paciência para maquiagem. É por isso que eu uso filtro no Instagram, tá, gente? Vocês não saem correndo comigo, até porque eu estou num pós-pneumonia com uma olheira parecendo um bulldog francês. Bora lá. Mas eu não sou essa pessoa que gosta de ficar se maquiando todo dia. Eu não sou a pessoa que gosta de ficar fazendo cabelo toda semana. Eu faço a unha, as minhas unhas estão mais ou menos feitas. Eu fiz unha semana passada, mas está começando a lascar. Se a Fernanda, minha manicure, estiver me assistindo aqui, ela vai me bater, mas eu morro de preguiça. Eu adoro ir lá sentar e bater papo com a Fernanda.
mas eu tenho muita preguiça de parar, por exemplo, de assistir um curso que eu estou fazendo, de deixar um livro, ou de sair da minha casa para ir fazer qualquer coisa disso, tá? Então, autocuidado não é skincare. Autocuidado não é fazer sobrancelha. Não é só isso. Isso é aparência, é superfície. E só vai ser autocuidado se você gostar disso, se isso não estiver sendo feito por uma obrigação. Tá? O autocuidado, ele passa por aquilo que faz bem para você. Então, o que é o autocuidado? É como eu falei lá no início, é você fazer os seus exames anuais. Autocuidado é você dizer não quando você está querendo dizer não. Autocuidado é você eliminar relações, situações e pessoas tóxicas da sua vida. Autocuidado é você tentar, procurar e caminhar para a construção de uma vida em que você se sinta bem e feliz. Todo o período em que eu estive no universo corporativo, eu não estava feliz. Eu estava ali para atender uma necessidade financeira. Eu tinha um filho para criar, sozinha. Eu estava ali porque eu tinha que viver, tinha que sobreviver, e porque foi a saída que, naquele momento ali, apareceu para mim. Só que eu me deixei levar por todo um padrão social, né, pelo ambiente corporativo, que te induz a esse tipo de coisa, ele te alimenta, existe um processo dentro das grandes corporações, e se alguém que está assistindo aqui vive o mundo corporativo, vai saber do que eu estou falando. Esse processo se chama aculturação. Toda corporação, todo universo empresarial, principalmente grandes empresas, e quando eu falo grandes empresas, gente, não é o shopping da sua cidade. Grandes empresas são empresas com 10, 20, 30 mil pessoas ali dentro, tá? Essas grandes corporações, elas têm as suas culturas próprias. Elas vivem numa bolha delas. E tudo que você vive ali dentro, você passa por esse processo de aculturamento, de aculturação, que é o quê? Quando a pessoa entra na corporação, é incutido na cabeça dela a cultura corporativa, a forma como a corporação espera que aquela pessoa haja, pense, viva. E isso, gente, vai criando tentáculos na vida da pessoa. E vai permeando as suas relações, vai permeando as suas relações de amizade, vai permeando as suas relações familiares, vai permeando a sua relação com você mesmo. Existem corporações que incentivam as pessoas ao autocuidado, incentivam as pessoas a dormir bem, a ter tempo para si, e outros que simplesmente incentivam você a se matar de trabalhar. E quando você morre ou quando você adoece, elas pegam você, amassam igual uma bolinha de papel, te joga na lixeira e acabou. Isso foi o que aconteceu comigo. Bom, quando eu passei por esse processo, eu comecei a retomar as coisas que eu estudava, eu comecei a retomar os meus conhecimentos, eu comecei a retomar as minhas leituras. E aí, depois que eu saí daquela fase mais complicada, eu percebi que muito do que tinha acontecido comigo era fruto dessa aculturação, né? O ambiente é muito importante, tá? Na formação, e eu estava dentro de um ambiente em que incentivava muito isso. E lógico que eu tinha as minhas dificuldades pessoais, né? As minhas crenças, os meus valores, que muitas vezes estavam lá enterradinhos no inconsciente, que eu não percebia, e que me colocou o quê? Sincrônica com aquela corporação, me colocou sincrônica com aquele momento, me colocou sincrônica com aquele adoecimento. Bom, quando a gente começa a praticar o autocuidado, e aí a gente fala, tem muita gente que fala, a gente faz geralmente você começa pelo famoso faxinão no Facebook.
né? Você começa a dar aquele faxinão no seu Facebook, nas redes sociais, ou no seu Instagram, na rede social que você use. Você começa a fazer um faxinão nos seus contatos de WhatsApp. Você começa a fazer um faxinão nos grupos que você participa. Porque a sua energia, a partir do momento em que você se conecta com você mesma, com você mesmo, essa energia do autocuidado, ela pede, ela grita para você tão alto que você não consegue manter determinadas relações, você não consegue manter certas conversas. Então é aquele grupo, de repente um grupo de família ou de vizinhos ou do prédio, em que só tem bate-boca, que só tem um falando mal do outro e que só tem fofoca. Isso passa a não te acrescentar mais. E aí, esses filtros que a gente vai colocando na vida da gente são filtros de autocuidado. Esses filtros de autocuidado, que muitas vezes a gente coloca até mesmo de uma forma intuitiva na vida da gente, eles estão muito relacionados a uma pesquisa do David Hawkins. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse cientista. O Hawkins ele desenvolveu uma escala de emoções, né? Eu tô aqui com a minha colinha porque é uma escala muito grande, muito complexa, com muitos valores, né? Mas o que é que o David Hawkins defende? Ele defende que a gente tem vários níveis de consciência e vários níveis emocionais. E a cada nível desse de consciência, a cada nível desse de emoção e a cada nível desse em que a gente vibra, corresponde a uma frequência e corresponde a um reflexo, a um estado que vai aparecer na vida da gente. Então aqui, por exemplo, eu peguei aqui a tabela para uma colinha, óbvio, porque a minha cabeça não é um computador e que a gente realmente não é obrigada a saber tudo, sim, de cabeça, né? Por isso que eu uso papel, é para isso que existe computador e para isso que existe lugar para a gente anotar. Né? A gente tem uma coisa que parece principalmente nós mulheres, e aí isso entra muito nessa questão da vibração, a gente vibra muito nessa questão de culpa e do ter que alguma coisa. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que eliminar da vida da gente é o tenho que. A gente não tem que nada, ok? Bora lá. O David Hawkins, ele defende que a maioria das pessoas, né, no nível de consciência hoje que a gente tem, elas estão vibrando em 3 emoções muito baixas, de frequência muito baixa, que são a vergonha, a culpa e a apatia. E ele fala que nesses níveis de vibração, né, em que boa parte da humanidade em que está em situações de insegurança financeira ou alimentar, enfim, tudo, elas estão vibrando nesse padrão. Tá? E aí, assim, por que elas vibram a gente vai deixar para depois, porque é uma outra conversa muito mais complexa. Então, assim, quando você tem mais de 50%, isso daqui é uma tabela de um estudo que ele fez. Quando você tem mais de 50% de uma determinada amostra de população vibrando na vergonha, na culpa e na apatia, a taxa de desemprego desse grupo de pessoas ele chega a 97%. Tá? Ele fez uma amostra, ele pegou uma amostra de pessoas, de um grupo, para poder fazer esse estudo. Então, ele percebeu que quanto mais essas emoções de vergonha, culpa e apatia ocupavam 50%, né, daquela amostragem, o índice de desemprego era de 97%. A taxa de pobreza era de 65%. A taxa de felicidade dessas pessoas era 0%. E a taxa de criminalidade nessas amostras chegava a 98%. Não que 98% dessas pessoas eram criminosas, era a taxa de criminalidade no universo que aquelas pessoas viviam.
Então, assim, essas três emoções, vergonha, culpa e apatia, elas estão numa vibração tão baixa, mas tão baixa, mas tão baixa, que elas estão abaixo da tristeza, do medo e da raiva. Para vocês terem uma ideia, a raiva ela já entra numa vibração que está 2 escalas acima. A vergonha ela está vibrando a menos de 50 Hz. A raiva ela vibra em 200 Hz. Ela está acima, porque a raiva ela ainda te dá um impulso. A raiva, a gente tem que... Vou fazer um parênteses aqui, principalmente entre as mulheres, isso é uma questão cultural, nós somos educadas para não sentirmos raiva. A gente é educada para não... e para se sentir não demonstrar. Existe toda uma cultura que exige de nós um arquétipo muito cordato, um arquétipo muito... como é que eu vou colocar aqui para vocês? Coloca a gente numa caixinha de boazinha, né? Vocês devem conhecer pessoas assim, ou talvez algumas de vocês tenham vivido experiências assim, né? E em que você se sente até quando você está muito com raiva, porque raiva é natural, é um sentimento natural. A raiva, a indignação, a revolta, isso tudo são sentimentos naturais, são emoções que passam pela gente e está tudo bem. Só que a gente reprime muito a raiva. E quando a raiva ela é reprimida, ela vai virando vergonha, ela vai virando apatia, ela vai virando medo. Porque quando a gente reprime a raiva, a gente está com medo do julgamento do outro. E tá tudo bem a gente sentir raiva, e tá tudo bem a gente dar nome a essas emoções. Eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou aborrecido, eu estou feliz, enfim, dê nome às suas emoções, tá? Isso também faz parte do autocuidado. Então, quando a gente está vibrando nessas emoções mais baixas, né, segundo essa pesquisa do David Hawkins, que o David Hawkins fez, a tendência é que a gente se alinhe com situações, com atitudes, com pensamentos que vão tender a nos colocar cada vez mais para baixo. Então, quando eu vivia lá naquela situação que eu contei para vocês, do mundo corporativo e tal, que apesar de ter um bom salário, as coisas não iam para frente, a minha sensação era de que estava tudo sempre um caos, foi porque eu não conseguia olhar, apesar de tudo o que eu vivi e tal, a minha vibração ela estava ou na tristeza ou no medo, ou vergonha, culpa e raiva, ou vergonha, culpa e apatia. Por quê? Apatia porque eu tô aqui assim mesmo, então vamos levando, né? O famoso vamos levando, que é a pior atitude que a gente pode ter na vida. Eu adoro Zeca Pagodinho, mas aquela história da deixa a vida me levar, pelo amor de Deus, né? Não faz isso não. Então assim, e aí o que acontece? Por que isso acontece, né? Por que essas vibrações, essas emoções colocam a gente nesse caminho? Aí eu vou entrar num outro ponto. Quem já ouviu falar, né, de cocriação de realidade? Quem já ouviu falar sobre o vácuo quântico, sobre campo de ponto zero, né? Talvez vocês aqui, quem está aqui me acompanha também acompanhe outros influenciadores, outros mestres que falam muito sobre esse assunto, né? Tem alguns autores que eu gosto muito, por exemplo, Joe Dispenza, ele fala muito bem disso, Bruce Lipton, tem um livro muito bom de uma autora que é uma das precursoras desse universo, que é a Aline McTaggart, e esse livro chama-se O Campo. Não é um livro fácil de ler, é um livro, já aviso, é um livro bem complexo, mas ela trata com muita propriedade disso. Nós temos no nível subatômico, né, no menor do que o átomo, que é, né, a gente aprendeu lá na escola, quem tem mais ou menos, quem é da minha geração, na época dizia-se que era a menor partícula da matéria, depois, né, a gente vai do átomo, tem o núcleo, elétron, próton, e daí foram encontrando outras
pequenas partículas infinitesimalmente menores, até descobrirem que no fundinho do fundinho, deixava de existir a partícula enquanto matéria e tudo era energia. E a esse oceano de energia, de que todos somos feitos, de tudo que está na criação, no universo, é feito, é constituído, em última forma, a partir deste oceano de energia, foi dado o nome, né, alguns chamam de campo de ponto zero, como Aline McTaggart, alguns falam de vácuo quântico, ou que é quem fala muito em vácuo quântico é o professor Hélio Couto, que é também alguém um estudioso brasileiro que eu gosto muito do trabalho dele. Nós temos Elaine Urives, Elaine Xavier, que eu gosto muito, que é uma física brasileira que tem ótimos trabalhos a respeito. Então, assim, quando você chega nesse oceano, que é um oceano de quê? De energia, descobriu-se, né, através de vários estudos desses cientistas, que esse oceano de energia é um oceano que é modificado pelas informações que eles chamam do observador, então pela consciência, né? Não pelo observador físico, mas pela consciência, aquilo que em última forma somos nós, a nossa essência. E que através deste oceano de informações, a gente se conectava, a gente abria caminhos através dele. Então, que cada pequena decisão, cada emoção, cada sentimento nos conectava a um ponto daquele caminho. Sabe aquela brincadeira que às vezes a gente faz na escola? Ou, né, eu tinha muito, vinha em revistinha de passatempo, né? Eu sou dessa época de revistinha de passatempo, e tinha assim, ligue os pontos. E aí tinha ponto 1, ponto 2, ponto 3. Imagina esse universo quântico, esse campo de partículas subatômicas, como se fosse uma brincadeira de ligue os pontos. Só que você não tem só um caminho. Você tem vários caminhos, infinitas possibilidades. E cada passo, cada decisão que você toma, cada forma como você sente, cada emoção, cada crença, cada pensamento, cada pensamento subconsciente, inconsciente que você tem, cada impulso determina para qual pontinho você vai mover a sua caneta da vida e vai ligar. Isso é explicando de uma forma muito simples a sincronicidade e a questão da construção, da cocriação da nossa realidade. Então, quando nós alimentamos o nosso campo de informações com informações do tipo: eu não consigo, eu sou feia, eu não sou capaz, fulano é melhor do que eu, a gente está ligando um pontinho nesse caminho. Só que a gente está ligando um pontinho no caminho que a gente não quer ir. A gente está ligando um pontinho no caminho que vai alimentar a situação em que a gente está. E é aí que a gente vai chegando no caos financeiro, no caos emocional, no caos da saúde física, porque todo problema físico que a gente tem, ele primeiro veio no campo vibracional. Né? No início lá eu falei para vocês, eu tive a pneumonia e depois, né, cuidei do meu corpo físico, mas eu parei, refleti, percebi e entendi aonde que estava a questão energética que me levou ao adoecimento. Tanto que eu não tive nenhuma pneumonia bacteriana, ela foi viral, sim, teoricamente viral, porque não foi nem detectado vírus, foi uma parada muito louca. Desculpa, gente, ainda estou com um pouco de tosse. Mas, enfim, então quando a gente
se conecta com determinadas coisas, né? No meu caso, lá, eu vivia numa, né, como eu expliquei para vocês, numa corporação. Era um processo de aculturação que te colocava muito alinhado e preso mesmo naquela mentalidade. Então, a mentalidade do só fazer, do não questionar, de viver sempre em normativos, e uma coisa em que às vezes você via que estava super errado. Você olha para aquele negócio e fala assim, mano, vai dar merda. E aí você fala, vai dar merda. E aí, não, você não está sendo proativo, papapá, papapá, e você já sabe que deu merda, né? Então, esse tipo de cultura, somado, né, que é o ambiente que influencia, somado às questões internas que eu tinha e a forma como eu estava pensando, me levaram naturalmente àquele caos. E por que que esse caos interno ele acaba se refletindo no externo? Porque aí entram os mecanismos de compensação que a gente tem. Como você não está num período em que o seu autocuidado não está legal, em que você não está praticando a autoobservação, em que você não está vendo o que está acontecendo com você mesmo, você só está naquele fluxo louco, você começa a criar mecanismos de compensação. E você começa a criar não só mecanismos de compensação para suprir o buraco que fica, mas você está criando mecanismos de compensação para te manter naquele sistema. Porque todo sistema, todo campo sistêmico, né? E ali eu estava num campo sistêmico do quê? Da corporação, além do meu pessoal, eu estava inserida num campo sistêmico do universo que eu trabalhava. Todas as vezes em que você está inserido num sistema e está sincrônico com aquele sistema, a tendência do sistema vai ser manter você ali. A não ser que exista um fator que você quebre uma das pernas da sustentação do sistema, né? Isso quem estuda física vai saber direitinho do que eu estou falando, né? Eu estou lembrando aqui, por exemplo, quando a gente pega a panela de pressão e tira do fogo e bota debaixo da água e ela rapidinho perde a pressão ali para você poder abrir, ali você está quebrando um sistema. Você está quebrando, você tinha temperatura, pressão, né, a compressão ali dentro, e de repente você entra, você quebra a temperatura, você quebrou uma das pernas do sistema, um dos sustentáculos do sistema. Então, quando você está dentro de um sistema, aquele sistema vai procurar te manter dentro dele. É simbiótico, você está fazendo parte da engrenagem. Se eu sou parte de uma engrenagem que faz um sistema funcionar, naturalmente o sistema vai me manter ali dentro. E quando a gente tenta quebrar o campo sistêmico, a impressão que dá é que tudo desmorona. Eu passei por isso agora há pouco tempo. A pneumonia que eu tive foi a cereja do bolo. Porque eu sei que eu estou quebrando um sistema. Eu tô caminhando num lugar e num caminho em que ninguém da minha família, mulher ou homem, jamais esteve. Então, depois que as coisas aconteceram, eu percebi isso. E olha que eu estou atenta, eu estudo, eu pratico. Eu não venho aqui só contar para vocês e falar sobre as coisas. As minhas leituras de cartas são diárias, a meditação é diária e a autoobservação é diária. A primeira coisa que vocês precisam fazer, gente, é a autoobservação. Quando eu fiz em março, eu fiz um grupo chamado Jornada das Deusas, durante 15 dias. Não sei se algumas pessoas que participaram estão aqui comigo agora. Eu provavelmente vou abrir de novo vagas para a jornada, mas não vai ser agora, tá? Se vocês quiserem conhecer a Jornada das Deusas, eu vou deixar o link depois lá na minha bio. Vocês coloquem aqui para mim se vocês quiserem, porque são 15 dias de jornada, é uma jornada de autoconhecimento.
em que a gente treina essa prática da autoobservação, do autocuidado, guiada pelo oráculo das deusas. Cada dia a gente traz uma deusa, cada dia a gente traz um aspecto dela, que os aspectos da deusa são aspectos nossos, né? Então, cada dia a gente faz isso. Se vocês quiserem, coloca eu quero aqui, que depois eu mando o link para vocês, ok? Bom, bora lá, voltando. Então, quando a gente faz esse alinhamento, quando a gente está alinhado com esse momento de caos, em que a gente não sabe para onde a gente quer ir, em que a gente está sem clareza, a gente entra num estado de esgotamento tal em que a gente não consegue gerir nada, em que a gente não consegue se alinhar com coisas que vão nos tirar daquele sistema. E aí a gente começa a virar um ciclo vicioso. Sabe aquelas rodinhas que os ratinhos, os hamsters, a gente compra, né? Quando quem já teve hamster ou quem já viu em filme em algum lugar, que o ratinho fica correndo ali dentro da roda, né? A gente tem aquilo ali para o ratinho se exercitar. Mas aquilo ali ele é uma analogia muito interessante de como a gente vive e de como a gente vai vivendo nesse caos sem se dar conta. Aí a gente bota a culpa na economia, a gente acha que é só o governo e tal. Tudo isso, gente, tem seu peso, porque é o peso do ambiente na construção da gente. Mas nós precisamos praticar a autorresponsabilidade. E aí a gente está inserido nesse contexto porque alguma coisa a gente precisa aprender com ele, e em alguma coisa em nós está sincrônica com esse ambiente. Alguma coisa em nós está afinada com o que está acontecendo nesse ambiente. É uma questão de culpa? Não, não é culpa. Culpa é uma coisa, responsabilidade é outra. Culpa é um sentimento de paralisia, é um sentimento que passa pelo julgamento do outro. Responsabilidade é um sentimento de eu estou vendo isso aqui, não tá bom e eu vou mudar. Essa é a diferença de culpa para responsabilidade. O que a gente tem que ter para praticar o autocuidado, para transformar o caos da vida da gente em fluidez, em leveza, é responsabilidade, é autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade, ela passa pelo autoconhecimento. Eu sei que eu falo isso aqui assim toda vez que eu abro uma live. É chatice, vocês vão falar para mim que é clichê. Gente, não é clichê, não é ficar repetindo, é a verdade. E eu aprendi isso tomando porrada. Eu aprendi isso adoecendo, eu aprendi isso entrando em depressão, que o autoconhecimento é o remédio que a gente precisa, é o remédio que a humanidade precisa. Se nós tivéssemos a prática do autoconhecimento desde o jardim da infância, a gente não teria uma humanidade tão adoecida. Não seria esse caos que a gente está vendo hoje, né? Que passa por uma série de coisas e que a gente pode trazer também como assunto para outra live. Mas o fundamental aqui é o autoconhecimento. Então, no que isso vai aparecer? Você vai começar, quando você está vivendo no meio desse caos, você começa a criar mecanismos de compensação. Por mais que você ganhe, né, por mais que você faça, eu não gosto muito de falar em ganhar dinheiro, porque eu acho que quem ganha dinheiro é criança. Eu gosto muito de falar em fazer dinheiro. Por mais dinheiro que você faça, sempre aparece alguma coisa para quebrar aquela grana. Tipo assim, pô, você conseguiu fazer uma reserva super confortável e tal, de repente quebra o carro, o cachorro fica doente, sei lá, dá um vazamento na sua casa, tem que trocar o telhado, e por aí afora. São mecanismos externos que acontecem da força do sistema. Mecanismos internos que a gente faz. Você começa é só uma blusinha,
é só uma saidinha, é só um restaurantezinho, e você vai criando sem perceber ralos para escoar aquilo ali. Porque é como se você batesse num teto financeiro e aí alguma coisa fala assim, não, daqui você não passa, volta. Quem é que já viveu isso na vida, gente? Eu passei por isso um monte de vezes. Um monte de vezes. Não foi uma só. Independente da grana que eu fizesse, era impressionante. E aí eu só comecei a perceber que isso passava por algo que estava dentro de mim, que isso passava pelo autoconhecimento, que isso passava por um alinhamento sistêmico, por um alinhamento inconsciente. Você está passando também, né? É uma coisa assim, é muito, está quase que generalizado. Bom, a gente tem um período que eu acho que isso se acentuou muito, que foi no período da pandemia para cá, né? Primeiro porque você, lógico, teve um impacto muito forte, não só financeiro, não só econômico, mas um impacto emocional nas pessoas muito forte, né? Foi um período muito difícil, de muitas perdas, e você teve muitas pessoas questionando o seu lugar no mundo, né? Durante esse período da pandemia, muitas pessoas vivenciaram verdadeiras epifanias e largaram trabalhos e que não gostavam, que estavam felizes e conseguiram superar. Outras, passado aquele impacto, elas sofreram muito com as questões emocionais da pandemia e ficaram nessa bola de neve. Somado a isso, você tem as questões do ambiente, aquele bombardeio de notícias, e depois foi briga, eleição, fake news, aquela coisa toda, aquela loucura toda que a gente viveu. E parece que ficou todo mundo meio perdido, né? Então, assim, não adianta nesse período você, eu vou fazer curso de gestão financeira, cursos de gestão de tempo. Você pode fazer tudo isso, gente, mas se vocês não olharem para dentro de vocês, se vocês não fizerem esse autoexame, se vocês não realmente investirem no autoconhecimento, vai ser muito difícil esse movimento se sustentar. Porque vai existir sempre alguma coisa lá dentro da sua mente te puxando de volta. Porque, não se engane, por mais desconforto que cause você tá sem saber como pagar as contas no final do mês, vai existir sempre um ganho secundário nessa situação. Ganho secundário é um termo da psicologia, que ele fala que é o ganho secundário, ele é muito inconsciente, não é uma coisa evidente. Eu vou trazer um exemplo bem grosseiro para vocês, tá? Mas só para vocês terem uma visão do que é um ganho secundário. Imagine uma pessoa que viveu numa família, vamos dizer assim, em que as pessoas eram muito distantes emocionalmente. Pai, mãe, assim, que era tudo muito distante emocionalmente. E que essa criança, vamos colocar uma criança, só recebia carinho e atenção nos momentos em que ela estava doente. Então, o que acontece no inconsciente dessa criança? O que conecta ali? Principalmente isso acontece muito na primeira infância, tá? Que é quando a maioria das crenças são formadas, dessas construções são formadas. O que acontece no inconsciente, no corpo dela? Se eu estiver doente, eu tenho amor. E o que vai acontecer ao longo da vida dessa pessoa? Assim, 99% de chance, digo para vocês, isso assim, eu vi acontecer muito no período em que eu trabalhei, em que eu exercia fisioterapia.
em que essa seja uma pessoa com uma saúde extremamente frágil e que vai ter um final da vida de total e absoluta dependência. Dependência física mesmo, tá? Dependência de precisar de alguém para ir no banheiro limpar o bumbum dela. 99% de chance. Mas o ganho secundário dessa pessoa, o que é? Amor e atenção. Torto, mas é. Porque lá na infância dela existiu essa construção. Então, nós temos esses ganhos secundários que nós mesmos criamos e que nos mantém nesse caos em que a gente está vivendo, seja aí por que razão foi, e aí a gente, para explorar isso, tem que ser um trabalho individual, né? Isso é um trabalho que eu faço através do Farol do Destino. Depois eu vou contar para vocês a respeito, que é um trabalho feito com as cartas também. Mas, assim, precisa ser explorado e é possível ser contornado e corrigido, tá? Isso não é uma sentença de vida, não é porque você viveu sua vida inteira assim, porque essa construção aconteceu assim, que ela não possa ser ressignificada e você não possa ter uma vida mais plena, mais feliz, mais confortável, tá? Porque é isso que nós viemos fazer aqui, é isso que todos nós merecemos. Eu não acredito nessa história de que a humanidade está aqui para sofrer. Para mim, isso já passou. A gente está aqui para viver e ser feliz, para crescer pelo amor, pela alegria, pela felicidade. É para isso que a gente está aqui. Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso, a gente precisa olhar para essas questões, a gente precisa praticar o autocuidado e entender que não adianta olhar para a planilha de conta para pagar se você não estiver olhando para você. Não adianta fazer isso, porque ali você vai estar botando band-aid num corte desse tamanho que você está perdendo 5 litros de sangue por segundo. E não é isso que vai resolver sua vida. Você tem que ter a responsabilidade, sim, procurar equilibrar suas finanças, mas olhando para você. Por que que você está naquilo ali? Por que que a situação chegou naquele ponto? Por que que o buraco ficou tão fundo? O que é que te levou até ali? Quais foram os pontinhos que você foi ligando no seu universo de possibilidades que te alinhou com aquela situação? Eu, quando vivi lá atrás a situação do burnout, da depressão e tudo que eu passei, no momento em que eu estava, eu não conseguia enxergar isso. Depois, quando eu pude parar realmente e me propus a processar aquilo ali e analisar, eu consegui olhar para trás e enxergar exatamente quais foram as escolhas que eu fiz, quais foram os momentos em que os meus sentimentos me falavam para eu ir para um lado e eu fui para o outro, porque eu estava querendo agradar pai, mãe, porque eu estava querendo me alinhar a um determinado sistema, ou porque eu estava querendo me encaixar em determinada caixinha, por N motivos. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente tem que prestar atenção. Não adianta a gente ficar... se você está com dor de dente, você ficar tomando analgésico e não ir no dentista para descobrir por que seu dente está doendo, meu amor. Não tem como. Entende? Se você tiver vivendo uma situação dessa, eu sei que é muito difícil, que é desesperador muitas vezes, porque eu já vivi isso, gente. Quando eu me afastei do trabalho, lá há quase 10 anos atrás, eu vivi uma situação dificílima. Porque primeiro eu não sabia o que eu tinha na época. O burnout, o esgotamento laboral, ele foi ser falado principalmente depois da pandemia. Quando eu adoeci, eu não sabia o que eu tinha. Eu só sabia que eu congelava dentro do carro quando eu chegava no trabalho. Eu não conseguia sair de dentro do meu carro para ir trabalhar. Eu sabia, todos os dias eu ia e vinha, eu pegava uma estrada para ir para o meu trabalho todo dia, e assim, isso é uma coisa que eu não esqueço.
era uma estrada perigosa, uma estrada de mão dupla. Tinha uma curva nessa estrada que tinha uma árvore. Era uma curva, no final da curva tinha uma árvore. Todos os dias eu media aquela árvore e pensava, se eu virar o volante e bater na árvore, vai parecer um acidente. Quando eu comecei a pensar assim, eu não me dava conta. Eu fui perceber o que eu fazia quando eu parei e eu falei assim, puta merda. E aí aquela coisa foi crescendo, eu fui adoecendo. E nesse período da licença, o que aconteceu comigo? Eu me afastei, eu não consegui, trabalhava na CLT, eu não consegui o afastamento pela Previdência Social, eu fiquei sem pagamento, eu fiquei numa situação em que eu não tinha como pagar o aluguel da casa que eu morava. Com um filho na escola, pagando escola, eu não tinha. Para vocês verem a situação em que eu cheguei. Então, eu sei exatamente. Eu não estou falando aqui para vocês como uma pessoa que não viveu isso, porque eu vivi. Eu vivi essa fase. Muito difícil. E foi só fazendo esse caminho do autoconhecimento, que passou por terapia, passou por terapias energéticas, passou por estudo, passou pelo resgate de quem passou pelo resgate de quem eu era, passou pelo resgate de traumas e situações de infância, passou pela limpeza de crenças, passou por um profundo processo de autoconhecimento que está acontecendo porque o autoconhecimento ele não para. A gente é igual cebola, você vai tirando uma camada e vai aparecendo outra. Só quando eu me propus a fazer isso, porque ninguém vai fazer isso para você. Isso tem que ser você que vai fazer. Só quando eu me propus a fazer isso, foi que as coisas começaram a fluir para mim. E aí, cada coisa foi entrando no seu lugar. Cada pecinha foi se encaixando. Só quando eu me propus a fazer isso. Até o momento em que eu lutei contra a situação, em que eu quis só botar o band-aid lá na jugular que estava aberta, esguichando sangue. Enquanto eu quis botar band-aid ali em cima, a coisa não andou. A coisa só funcionou quando eu olhei para isso. E aí foi tudo se encaixando. Veio a licença, encontrei os profissionais certos para me auxiliar naquele momento, encontrei os técnicos, os advogados, as pessoas que me defenderam e que me ajudaram a conseguir aquilo que era meu por direito. Eu vivi situações tão estapafúrdias, gente, que não dá nem para contar, que se eu for contar para vocês, a live vai terminar 8 horas da noite. E a gente já é quase 1 hora da tarde, eu ainda quero fazer as cartas da semana aqui com vocês. Então, assim, o que eu queria trazer para vocês desse recado, além de matar a saudade, né? Porque semana passada eu não pude fazer a live, né? Eu queria conversar com vocês sobre isso. Eu queria trazer essa experiência para vocês. Queria contar para vocês como é que tinha sido e falar para vocês assim, para olharem para essa situação, olhando com carinho e com amorosidade para vocês. Não é para ninguém ficar se julgando, não é para pegar o chicote e ficar se batendo. Lembra que eu falei lá atrás? Não é culpa. Esquece a culpa, é responsabilidade. Responsabilidade é a atitude de pessoas maduras, equilibradas, centradas, de adultos, de pessoas que são íntegras com elas mesmas. Falar, puxa vida, eu caminhei até aqui e eu cheguei nesse ponto e ele não tá bom para mim. Então, o que eu posso fazer para sair dele e construir um caminho novo? Para ligar os pontinhos para abrir um outro caminho para mim. Foi isso que eu fiz.
Foi gostosinho? Foi facinho? Não, não foi. Foi foda. Tem dias que ainda é muito foda. Mas tá tudo bem. Porque a forma como a gente olha para as coisas faz toda a diferença. Tem dias em que eu tô afim de sumir? Tem, gente. Eu não sou iluminada. Muito pelo contrário. Se eu fosse iluminada, eu não tava nem aqui. Mas, assim, é a forma como a gente lida, não tem jeito. Ontem, por exemplo, eu estava precisando muito de natureza. Ontem eu não acordei legal, eu ainda estava passando pelo processo de limpeza, vamos dizer assim, que veio da pneumonia, né? Ainda estava precisando resolver a embolada toda. E aí eu falei com o meu marido, amor, vamos lá para o Jardim Botânico. Eu estou em Juiz de Fora, tem um jardim botânico aqui que é mantido pela UFJF, que é a Universidade Federal, e que é um lugar maravilhoso, tranquilo, uma natureza incrível. Assim, depois eu vou colocar até umas fotos que eu fiz de lá ontem para vocês. Mas eu falei assim, eu preciso disso. E aí eu fui para lá e foi ótimo, porque ontem, como era Dia das Mães, estava vazio de manhã, né? O pessoal, todo mundo indo almoçar, né? Restaurante, aquele vucu-vucu. Eu não sou muito chegada a esse tipo de coisa. E aí a gente foi. Eu levei uma canga, levei os meus cristais e abri minha canga lá na grama, deitei, caminhei na grama, botei meus pés no chão, me conectei com minha guiança, me energizei, sabe? E aí eu chamo meus orixás, meus protetores, enfim, me conecto lá com todo mundo que eu sei que está por mim, né? Com todas essas energias aí que estão no universo, de braços abertos para gente. Liguei os meus pontinhos até aquilo que me nutre, né? E saí bem melhor. E pude resgatar essa minha energia, pude me reequilibrar para poder recomeçar a semana bem, né? E aí vim para casa, almocei com meu filho e com meu marido, eles fizeram almoço para mim, foi uma delícia. De noite sentei, preparei aqui o material da live, trabalhei um pouquinho, tranquila. E é isso, gente, que é o autocuidado, é o autoconhecimento. Se você não tem um jardim botânico, se você não tem a oportunidade de ir para um lugar bonito, tira um cantinho aí na sua casa, procura uma praça na sua cidade. Se você mora numa cidade que tem mar, que tem praia, bota o pé na areia, tira o sapato no intervalo, se você puder, bota o pezinho na areia ali. Se não der para dar um mergulho, se na sua cidade tem cachoeira, se você tem oportunidade, vai lá, toma um banho de cachoeira. A natureza traz essa energia pra gente. Mas se cuida, se conecta com você, procura mergulhar nas origens desse caos. Ele não está só no, ai meu Deus, eu estou gastando mais do que eu posso, eu sou uma louca descompensada, não é isso. O que está por trás disso? Qual é o buraco que às vezes você está tentando tampar, né? Qual é o que está ali sangrando e que você está tentando botar um band-aidinho ali daquele que a gente bota na espinha? Que nada mais é do que isso, é o band-aid que você está tentando botar ali. Combinado? Fala para mim aqui que vocês vão se cuidar. Quero ouvir assim, prometo. Bota aqui para mim nos comentários. Prometo. Quero ouvir vocês saber que vocês vão se cuidar daqui para frente e que vão trazer para mim coisas boas e falar, nossa, eu apliquei ali. Aí, se alguém quiser a escala Hawkins, me fala também que eu mando, tá? Só manda um direct para mim que eu envio a escala no PDF com as explicações direitinho. Ai, que bom que você promete. Quero ouvir mais vocês falando sobre isso. E agora, bora nós para a segunda e última parte da nossa live, que são as cartas dessa semana do Lenormand. Bora lá? Eu esqueci de falar para vocês
Deixa eu só organizar aqui, que eu estava fazendo um estudo e deixei... Tem umas cartas viradas aqui ao contrário. Eu esqueci de falar para vocês sobre as cartas que a gente vê, as questões financeiras. Principalmente as questões financeiras que estão caóticas. Dinheiro a gente vê aqui. Geralmente eu vejo as questões de dinheiro financeiras aqui. E quando essa carta está acompanhada por uma dessas duas, que é a nuvens e os ratos, eu sei que aquela pessoa está passando por problemas de finanças, seja por perdas financeiras ou por descontrole financeiro. Então, são as cartas em que geralmente identificam essas questões financeiras num jogo quando eu faço uma leitura, tá? Se vocês quiserem saber mais um pouquinho, manda um direct para mim. Ou entra lá no link da minha bio. Tem um botão chamado Farol do Destino, que é uma abordagem que eu faço, que vai passar por uma entrevista com vocês, por um formulário. Eu faço uma leitura ancestral, que é para a gente detectar crenças e coisas que estão ocultas. E depois a gente faz uma sessão com os oráculos, o Lenormand e mais 2 oráculos que eu utilizo. E a gente faz um 360 da sua vida. A gente faz uma abordagem assim, mapeia tudo, vê todas as áreas obscuras, e aí traça um plano de ação para os próximos 6 meses, para você poder encontrar o seu rumo. Essa é uma abordagem excelente, é um trabalho individualizado, completamente especializado. Vocês não vão ver isso em lugar nenhum, né? A maioria das pessoas trabalha só com os oráculos e faz uma abertura de cartas. Eu também faço a leitura de cartas, mas assim, o farol do destino para quem está precisando realmente de uma luz no fim do túnel, quem está precisando encontrar um rumo, eu recomendo. Desculpa. Eu aconselho vocês a fazerem. Não são muitas vagas, eu abro poucas vagas desse trabalho durante o mês, porque é um trabalho muito intenso e que me demanda energeticamente muita energia, tá? Porque é um trabalho realmente bem dedicado. Mas, assim, eu tenho certeza que se vocês fizerem, vocês vão adorar. Vocês têm acesso à gravação da sessão, tá? A sessão que a gente faz com os oráculos, ela é 100% gravada. A gravação fica com vocês para vocês poderem consultar. E depois eu te mando um relatório de fechamento em PDF, abordando todos os aspectos que a gente descobriu, tudo que apareceu na sua leitura ancestral, de crenças, de medos, de traumas, de eventos de outras vidas que podem estar afetando a sua vida nesse momento, questões ambientais, questões sistêmicas, tudo isso a gente faz na leitura ancestral, traz para a mesa dos oráculos, que é quando a gente faz a gravação, faz a troca, você faz as suas perguntas, e depois disso tudo eu te entrego a gravação e te entrego o relatório de fechamento com as orientações para os próximos 6 meses, tá? É um verdadeiro mapa da sua vida. É um mapa que, assim, bússola, mapa e coordenadas. Você só tem que seguir aquele passo a passo. Um destrave completo. Se você quiser saber mais a respeito, entra lá no link da minha bio, Farol do Destino, que eu te explico, ok? Ou então me manda um direct, que eu também te envio as informações. Bora lá então fazer a leitura das cartas da semana, a energia que vai vibrar ao longo dessa semana. Lembrando sempre que o Lenormand ele vai trabalhar com possibilidades, tá? Não existe destino fechado, não existe determinismo. A gente está falando de energias, a gente está falando de tendências que vão vibrar ao longo dessa semana, que começa nessa segunda-feira e vai até o próximo domingo. É sempre nessa janela de tempo que eu faço a leitura das cartas da semana, ok?
Então, vamos lá? Vamos tirar aqui 3 cartinhas. Ou melhor, vou tirar 2. Se precisar de mais uma para complementar, a gente tira a terceira. Tô fazendo bagunça aqui no negócio, né, gente? É a falta de prática. Eu fiquei uma semana sem vir aqui conversar com vocês. Tô até me estendendo demais, a live já passou de 1 hora. Eu não gosto de esticar muito, mas é que eu tava com saudade de vir conversar com vocês. Bora lá? Deixa eu ver se eu consigo colocar o celular um pouquinho para baixo, só para vocês verem aqui a mesa de cartas. Bom, vamos tirar a primeira carta e a segunda carta. A primeira carta foi a carta dos lírios. A carta dos lírios, ela vai me falar muito de questões relacionadas a idosos, a pessoas que estão com saúde frágil, talvez pessoas em processo de demência. Por que demência? Porque os lírios, ela me traz muito de ingenuidade e inocência. E uma pessoa que está num processo de demência, né, de declínio da sua saúde mental, ou que já nasceu com um problema assim, uma deficiência nesse sentido, ela é uma pessoa ingênua, inocente, né? Ela está num mundo à parte, na bolinha dela. Então, é uma carta que vai me tratar disso. É um rei de espadas, é uma carta do universo mental. E os reis, no Lenormand, eles me trazem sempre a questão da maturidade. Então, eu possivelmente vou estar com uma evidência de questões que envolvem a maturidade, a terceira idade, pessoas idosas, tá? Me vem muito aqui na cabeça agora a população lá do Rio Grande do Sul, que está muito fragilizada. Nós temos muitos idosos, deixa eu puxar um pouquinho a câmera para cá. Tenho muitos idosos vivendo, né? Tenho muitas crianças passando, então, vivendo aquela situação de extrema fragilidade, tá? Vamos ver qual é a segunda carta aqui. Eu tenho a carta da serpente. Não é uma boa combinação, tá, gente? A carta da serpente, ela traz aqui uma dama de paus. A dama de paus, o paus é elemento fogo, é um elemento de ação. O que essas cartas aqui estão me sugerindo, tá? Uma fragilidade dessas pessoas sendo atacada. Essa fragilidade sofrendo, como é que eu vou dizer para você? Essas pessoas estão numa situação de extrema vulnerabilidade e passíveis de sofrerem novos reveses, novos ataques. Então, assim, tá muito forte vindo essa mensagem, né? O Lenormand, ele desperta algumas coisas, às vezes, algumas cartas. Para mim, isso é muito forte. Então, a primeira mensagem que está me vindo aqui é com relação a essas populações do Rio Grande do Sul que estão passando por esse período, por essa tragédia tão grande, tá? Temos muitos idosos, temos muitas crianças, temos muitas pessoas que perderam tudo e que possivelmente vão sofrer novos reveses essa semana. A serpente, ela me fala de coisas que vêm de maneira súbita. A foice também tem essa conotação, tá? De coisas rápidas e súbitas. Porém, a foice, ela me fala de coisas que são eventuais e nem sempre de coisas que são súbitas e ruins. Ela me fala de cortes que muitas vezes podem ser colheitas, e boas colheitas, né? A gente vai depender do que a gente plantou. Mas a serpente, nessa posição
E nesse momento, com essa combinação aqui, ela está me falando de algo súbito que acontece. É o bote, né? Ela fica oculta e na primeira oportunidade ela vai lá e dá o bote, pega a presa dela, ou lança o veneno, ou sei lá o que, dependendo da serpente que for. Mas esse arquétipo da serpente me fala disso. A questão me chamou muita atenção aqui. A serpente ela tem um corpo sinuoso, que lembra o quê? Um rio, o caminho de um rio. Então a gente pode ter, talvez aqui, infelizmente, novas inundações lá no sul, tá? Com relação a questões pessoais, tá? De dia a dia, cotidiano, eu tomaria cuidado com algumas promessas feitas, algumas conversas que tentassem que dão muitas voltas. Cuidado com esses discursos que muito envolventes, né? A serpente ela tem isso. O que a serpente faz? Ela envolve a presa e depois ela faz a constrição, ela aperta e sufoca. Então, cuidado com determinadas situações em que a sua fragilidade poderá ser explorada por alguém tentando ser esperto, tentando querer te passar uma perna ou tentando te constranger a determinadas situações, tá? A serpente ela me fala muito sobre isso, sobre questões de traição, não só traição entre casal, nada disso, mas traição de amizade, de puxada de tapete, facada nas costas, esse tipo de coisa. E esse tipo de traição é uma traição que ela passa por um envolvimento antes de acontecer. Então é aquela pessoa que talvez seja muito sedutora, que seja muito tem um papo bom e que se coloca às vezes como um coitado, explora a sua fragilidade, porque o lírio ele me fala da fragilidade, explora a sua ingenuidade para ir te constranger, te dar o bote, te comprimir naquela sedução que ela praticou. Muito cuidado com isso essa semana, tá? Essas cartas me trazem um alerta muito, muito grande. Fiquem atentos a esse tipo de conversa, tá? Muita atenção aqui com seus idosos, tá? Quem tem pai, mãe, principalmente que tiver com saúde debilitada, cuidado com seus idosos, né? Ou se você é uma pessoa idosa, cuidado com golpe que podem se aproveitar. Sabe aquele golpe em aposentado, golpe de INSS, golpe de saída de banco golpe de... tinha uma vez assim, acho que foi meu marido que me contou uma história de que tinha um golpe que davam aqui, que ficavam umas mocinhas abordando idosos na saída do banco e que diziam, criavam umas situações tipo de assédio sexual, e enfim, esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de golpe. Cuidado. Se você tem pai, mãe, tio, idoso, né, aí, ou idosa, cuidado, preste atenção com quem essa pessoa está conversando, se tem alguém rodeando, se tem alguma coisa de WhatsApp, enfim, cuidado, tá? Prestem atenção. É uma semana em que você pode ouvir falar disso ou pode até ter pessoas vítimas desse tipo de situação, tá? Principalmente atenta às pessoas em situações de vulnerabilidade, em situações de ingenuidade, tá? Idosos, pessoas com demências, pessoas com dificuldades
cognitivas, tá? Estou falando muito em idoso porque os lírios é uma carta, por ser uma carta do Rei de Espadas, ela me fala muito de pessoas mais maduras, de pessoas de terceira idade, tá bom? E é por isso que eu estou batendo muito nessa tecla de cuidar dos seus idosos essa semana, tá? E eu acho que tem muito a ver também, eu não gosto muito de misturar as coisas, mas hoje é um dia 13 de maio, que é o dia, né, da assinatura da Lei Áurea, mas também é o dia que na Umbanda se cultuam os pretos velhos, né? É o dia dessas entidades bonitas, idosas, né? Então a gente tem uma carta aqui falando da fragilidade, da idade e da maturidade. No aspecto menos sombrio, tá? Num aspecto luminoso dessas cartas, porque a serpente também ela não é só coisa ruim, tá? Eu também posso ter aqui transformações ou renovações para pessoas idosas ou pessoas que estão frágeis. Então, eu posso ter talvez alguém encontrando uma cura, encontrando uma pessoa idosa que está com a saúde frágil, encontrando um tratamento, tá? Embora muitas pessoas falem que no Lenormand a saúde ela está representada pela carta da árvore, mas a serpente também tem essa conotação, tá? Existe esse aspecto da serpente, o aspecto da transformação e da cura, porque a serpente ela troca de pele, a serpente ela se renova. Então, existe também esse aspecto, tá? Que não é só o aspecto sombrio, a gente analisa sempre os dois lados, luz e sombra. Naturalmente, está pesando muito a energia para o lado mais sombrio. Porém, nós também podemos ter aspectos e situações nesse sentido, de cura e renovação. Alguém que está num tratamento, né, principalmente uma pessoa idosa, está pelejando e de repente consegue uma melhora, aí uma transformação na saúde, tá bom? Gente, nós já passamos quase 1h20 de live. Hoje eu falei pra caramba com vocês, acho que eu tô tirando o atraso da semana passada, né? Eu tava morrendo de saudade de vir aqui conversar com vocês. Eu adoro vir aqui toda semana bater papo com vocês. Acho muito gostoso. Quem quiser a escala Hawkins, coloca aqui embaixo para mim, quero, que aí eu vou mandar para vocês, vou mandar o PDF, eu mando no direct mesmo, tá bom? E no mais, foi ótimo estar aqui com vocês. Essa live vai ficar aqui gravada, daqui a pouquinho eu vou subir ela pro Instagram, tá? E se cuidem, se conectem com vocês mesmos, pensem em tudo que a gente conversou hoje e a gente se vê durante a semana nos stories e aqui no feed, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus, ótima semana para todos nós.